está começando mais um Mieloma Cast e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e ao mesmo tempo muito sensível, que é a saúde mental, que vai muito além do câncer, que no nosso caso aqui da MF, que é o mieloma múltiplo. E para falar sobre esse tema, a gente tem uma convidada aqui super especial e querida, que é a Rosa Guedes, que é psicóloga. Seja muito bem-vinda, Rosa. Muito obrigada, Juliana. Preparada para falar sobre esse tema aqui com a gente? Vamos lá, vamos fazer o nosso melhor. Obrigada, Rosa. Rosa, para começar a falar sobre esse tema, eu tenho certeza que muitos pacientes, né, e muitos cuidadores também, né, porque eles sofrem junto com os pacientes quando recebem um diagnóstico. Quando recebem um diagnóstico de mieloma, a primeira coisa que pensam, né, é que o mundo vai acabar, né? Como é que a gente pode começar esse bate-papo aqui sobre saúde mental para essas pessoas? Ok, Juliana. Você falou uma coisa muito importante, né? Quando o paciente recebe o diagnóstico, o mundo acaba para ele. Porque ativa uma série de pensamentos e crenças e ele muitas vezes até paralisa, né? E pensando então, né, estou aqui como psicóloga para falar justamente do quanto os aspectos psicológicos eles são afetados neste paciente, né? Então, no primeiro momento, se a gente parar para pensar, o que acontece? Eles muitas vezes travam, né? Então, é isso que você falou, paralisam, né? Diante disso. Muitas vezes acontece a negação, né? Desse diagnóstico. Enfim, e tem aí as fases que esse paciente acaba percorrendo, né? Mas pensando no que você me falou também, você trouxe a questão do cuidador. Sim. Né? Em que sentido você traz isso? Porque... Sim, eu trago no sentido porque o cuidador, ele acaba abdicando da vida dele, acaba deixando a vida dele de lado, muitas vezes, para cuidar desse paciente. Então, ele deixa de trabalhar, ele deixa de ter a vida social dele, ele deixa de fazer as coisinhas dele para cuidar dessa pessoa. Então, ele acaba sofrendo, às vezes, muito mais do que o próprio paciente. Tá, então pensando nesse aspecto, claro que todas as pessoas que são envolvidas com o indivíduo, com o ser que recebe um diagnóstico, incluindo o cuidador, ele também tem uma demanda que afeta o aspecto psicológico. Então, se pensarmos, todos precisam desse suporte, desse acompanhamento, né? O que eu penso, né? Falando da parte da psicologia, toda pessoa que passa por um impacto, pode ser também até num aspecto fora do câncer, né? Passa por algum impacto, algum trauma, ele fica vulnerável. Então, ele afeta questões cerebrais dele ficar ou extremamente num polo, né, racional, irracional, tomado por pensamentos de morte, né, que é o que acontece, ou ele vai muitas vezes para um aspecto emocional, onde ele fica imerso no medo, pavor, né? E o tempo todo, quanto isso vai tomando a vida dele. O cuidador, ou aquele que está próximo, ele é envolvido com tudo isso, porque ele é afetado. Nós estamos falando de relações entre seres que se conectam, né? Sim. Então, vamos pensar. Nesse momento, a ideia aqui é a gente também encontrar estratégias para esse tipo de achar saída, né? Então, vamos pensar o papel de um psicólogo nessa hora. De alguém que vai ter uma escuta genuína, mas também que vai ajudar essas pessoas, tanto o paciente quanto o cuidador, a encontrar estratégias, encontrar sentidos em como ele ter o manejo de lidar tanto com as emoções dele, quanto com a emoção do outro. Ele não vai controlar as emoções, mas a partir da fala, a partir do espaço que a gente abre para a comunicação, porque tem uma coisa que acontece muito, que é eu achar que sei o que outro sabe o que eu estou pensando. E pensando nessa proximidade entre cuidador e adoecido, às vezes a relação ela fica bastante comprometida. Então, o papel do psicólogo aí é ajudar a ampliar essa visão em túnel, que está muito voltada para o adoecimento. Então, dá para olhar para um outro campo? O que essa pessoa tem na vida? Que recurso que se tem que a gente pode estar olhando e jogando o holofote, né? Então, é muito um papel de ajudar a ampliar o repertório de cada um desses envolvidos. Sim.
desconstruir muitas crenças que envolve isso, porque a gente está falando de sentimento de medo, nós estamos falando de sentimento de impotência, de insegurança, de incapacidade, enfim, isso tudo são temas que é muito difícil quando a pessoa está, eu vou chamar de cegueira, nesse momento de estar tão envolvido, que às vezes sozinho ele não consegue. Então, a importância de entrar um profissional, né, que tenha essa capacidade de ajudar a olhar além desse aspecto. Sim. Faz sentido isso, Juliana? Total sentido. E pensando no nosso tema, né, que é esse olhar, né, de ter uma saúde mental além do câncer que a gente está pensando, né? Porque quando a gente tem um diagnóstico de câncer, que a gente procura uma psicóloga ou a gente é encaminhado para uma psicóloga pelo próprio médico, né? Que a gente está lá no fundo do poço, a gente resolve fazer uma terapia. Tudo bem, aí a gente passa por todas essas etapas que você falou. Aí a gente pensa, bom, agora eu tô bem. Agora eu tô bem, então eu me dou alta. Não vou mais fazer terapia. Nem eu, nem o cuidador também se dá alta. Então tô ótima. Aí vem aqui, além do câncer que a gente está conversando aqui no tema. Então, tudo bem. Mas não é assim que funciona. Todo mundo precisa fazer terapia, assim, né? Atualmente. O mundo tá tão corrido, as coisas estão acontecendo, né? Toda hora. Todo mundo tem probleminha aqui, todo mundo tem probleminha ali, né? Que você não tem que se dar alta. Isso é muito importante, Juliana. A alta, ela é dada pela equipe, muitas vezes é trabalhado junto com a equipe, né? Então é um processo que ele vai acontecendo de forma gradativa, né? A gente sente, e o paciente também, porque nós trabalhamos com feedback, que você vai conseguindo aquele repertório que você precisa para lidar melhor com as questões da sua vida. Então não é simplista. Não é reducionista, né? É algo muito maior, mas isso é muito comum. O paciente, quando ele sente que ele tem uma melhora, e é muito difícil você lidar com problemáticas que às vezes aparecem no espaço da terapia, né? O paciente, ele resgata memórias que muitas vezes ele está com muita dificuldade de acessar. Então, é o cuidado que nós precisamos ter. Como é que se abre? Ontem eu ouvi essa frase, Rosa, eu estou preparada para abrir a caixinha de Pandora. Então, quando o paciente ele passou por um sofrimento, tanto ele quanto o cuidador, e aí de repente ele tem aí esse movimento de sair, muitas vezes pode estar conectado com aquela coisa da cura, né? Lembra que eu falei? Os pensamentos que ficam, tudo que ele quer se livrar daquilo, mas como é que faz isso? Então, isso já mostra para nós que ele não está preparado para isso. Então, de novo, voltando, pensando fora, né, do adoecimento, nós passamos por uma pandemia e nós que trabalhamos na área de saúde sabemos o quanto que aumentou o índice, né, de doenças mentais. Então, assim, mas hoje ainda é bastante complexo buscar ajuda, porque as pessoas ignoram, né? Quando é uma questão de saúde física, dói, eu busco. Quando é mental, eu tenho dificuldade de buscar. Então, é muito importante, tanto na parte médica, quando esse paciente abandona o tratamento, né? Quanto ele ter ciência disso. Então, precisa o profissional estar muito conectado. Eu chamo de conexão mesmo. Quando você está conectado com esse paciente, com esse sofrimento, você consegue também trabalhar com ele esse lugar, que eu chamo muito dele criar essa maletinha, essa caixinha para ele, de que ele é capaz de enfrentar as coisas, mas ele precisa estar se sentindo preparado para isso. E não ele sai do tratamento por medo, né? Porque uma fuga, né? Uma fuga, lembra que eu falei, né? Você no início, qual é a dificuldade de lidar? Eu nem enfrento, então eu quero olhar para um outro lugar. É muito maior do que tudo isso, né, Juliana? Sim. A gente está falando de uma coisa que integra, né? É um ser humano que não é por partes. Então, são muitas coisas que aparecem. E você falou uma coisa um pouquinho lá atrás, que eu fiquei pensando aqui, as pessoas elas só vão procurar um médico quando é uma dor física, né? Muita gente ainda não se deu conta que a dor física, ela tá ligada à dor mental.
Então elas andam juntas, né? Se você não tá bem, é muito difícil as pessoas entenderem. A gente fala, mas parece que as pessoas ainda não entendem que a dor física, ela tá ligada, o emocional, ela tá muito ligada ao físico. Se um não tá bem, se os dois não estão em equilíbrio, não anda. É integração, né? É igual um paciente em tratamento. A gente fala muito aqui na MF. A gente percebe isso. Isso é fato, gente. A gente percebe claramente nos pacientes. Quando o paciente está bem emocionalmente, o tratamento dele vai muito melhor. Isso é fato, gente. A gente percebe no dia a dia, sabe? Então, quando o paciente não tá bem, quando ele tá mais depressivo, quando ele sabe, quando a gente percebe que ele não tem o suporte muito da família, piora, assim, sabe? Isso, gente, por mais que ele esteja num tratamento bom, se ele não tá bem, se ele não tá confiante, se ele tá negativo, tende a piorar, sabe? É muito importante isso que você está falando. E esse é o trabalho, né, que o profissional faz junto com o paciente, que é de entender todas essas sensações que estão acontecendo com ele, né? E ele acessar, às vezes sentir. Ninguém quer sentir dor, ninguém quer sentir dor emocional, né? As pessoas fogem disso. E muitas vezes a gente não é fugindo. A fuga não traz a solução. A gente fala muito da aceitação de entender o que está acontecendo comigo. Né? Então, se voltar para olhar para isso, de uma forma ou outra, muitas vezes nós somos convidados, né? Então, mas é um processo mesmo, é um processo gradativo, é de cada um, né? E ter a consciência disso. Eu acho que tem uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com os pacientes, que é a questão de pensar o que eu estou pensando, sair um pouco fora da caixinha, sabe? Porque tem muita coisa que vem ao longo da vida que é assim, a gente fala, é assim mesmo, né? Então, assim, até mesmo essa limitação para eu poder cuidar de tudo aquilo que eu preciso cuidar, né? Então, não é simples, né? É uma tarefa muito difícil, exige sim dedicação, um tratamento, nós sabemos, que exige muito, tanto né, do profissional que precisa estar ali muito no movimento de empatia, de acolhimento, com a escuta genuína e sendo capaz de ver muitas vezes o que não está sendo nem dito, né? De estar conectado a um movimento, a uma emoção, alguma coisa que aparece. E quando a gente de fato consegue isso, o paciente ele fica, ele entende, ele sabe que ele não está sozinho, que é uma outra coisa que precisa ser reforçado, né? Passar por qualquer adoecimento que seja físico, seja mental, somos seres sociais, né? Precisamos de apoio. Como é que nós pedimos ajuda? Então, aí é muitas vezes entender que tipo de pensamento tem essa pessoa. Ninguém liga para mim, ninguém se incomoda com o que eu sinto, né, com a minha dor. Será que é isso mesmo? Vamos checar as evidências disso? Então, convidar esse ser que sofre, né, para isso, além da doença. Exatamente. O que a gente pode falar agora para essas pessoas, né? Para esses pacientes, tanto o paciente, né, quanto o cuidador que está vendo a gente no nosso canal do YouTube e está ouvindo a gente nas nossas plataformas, né, de podcast. Que recado que você dá para eles em relação, né, a cuidar da saúde mental, né, além do diagnóstico de mieloma múltiplo deles? Sim, tá bem importante, né, Juliana, isso. Primeiro, eu penso que é muito importante para todos nós, né? Quando nós nos deparamos com algo que nos faz sofrer, não é fugir, é perguntar, é pedir ajuda, né? É buscar ajuda. Hoje tem tratamento, nós temos tratamento para tudo, né? E é saber que não está sozinho, né? Se eu não falo, o outro não sabe. E quando a gente se permite falar, sempre vai ter alguém que tem capacidade de ouvir e de ajudar. E aí sim você é capaz, né? Eu acredito que o ser é capaz de construir aquilo que ele precisa para a vida dele. Que às vezes é um mergulho muito maior de entender o sentido da vida, né? E que aí leva para outros caminhos, para outros lugares. Mas sempre buscar ajuda, sempre pedir ajuda. De alguma forma, né? De alguma forma.
e para qualquer pessoa, assim, qualquer pessoa que eu digo assim, não precisa ser uma pessoa da sua família, né? Às vezes você não é porque é da sua família que você se sinta confortável, né, de pedir ajuda, mas você pode pedir ajuda para um amigo, você pode pedir ajuda para uma ONG como a IMF, né? Na IMF a gente tem grupos de apoio espalhados pelo Brasil todo, que a gente está aqui sempre para ajudá-los, né? Então, pedir ajuda que eu digo é pedir ajuda para quem você se sentir confortável, seguro, né? E aí é importante isso que você fala, quanto que é importante nós trabalharmos também a questão da escuta sem julgamento, porque quando eu vou pedir ajuda e eu me sinto julgada, eu não me sinto confortável para pedir ajuda. Então aí a gente vai para um outro lugar também, que é saber o quanto que nós podemos movimentar isso. Então, nesse aspecto que você fala, né, de pedir ajuda e a gente ter a consciência e a ciência de que escutar é escutar sem julgamento. Eu escuto a dor do outro, né? Eu não dou saída, não dou alternativa. Eu ajudo ele a partir do repertório dele, ampliar o repertório e criar outras possibilidades. Então é uma escuta genuína, né? É o princípio do diálogo. É isso, gente. Fica a reflexão. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida também, perguntar alguma coisa para Rosa, né, Rosa? Fiquem confortáveis. Fiquem confortáveis, a gente está à disposição. Gostei muito do nosso bate-papo, espero que você volte mais vezes. Eu também, Juliana, muito obrigada. Você é muito bem-vinda. Espero que eu tenha ajudado. Com certeza ajudou muita gente. Tá bom? Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.